Bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Viviane Botelho, sou graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E nesse vídeo eu vou apresentar o meu PCC, que é uma prática de componente curricular para a disciplina Neurociência Cognitiva, da professora Sara Lúcia Allen Barbieri. Para iniciar essa apresentação, eu vou fazer uma breve explanação sobre o que seria a neurociência. A neurociência é uma área, do conhecimento que visa realmente entender o funcionamento do sistema nervoso, as suas funções, suas estruturas, o seu desenvolvimento, ao longo da vida. E, inclusive, as diversas alterações, que o nosso cérebro sofre nesse processo do nosso crescimento e desenvolvimento. Então, é muito comum nós vemos hoje em dia o prefixo neuro inserido em diversas atividades humanas, como neuroeconomia, neuropsiquiatria, neuroreabilitação, neuromarketing, por exemplo. Então, essa expressão, na verdade, ela busca compreender que se trata, na verdade, de uma tentativa de conhecer uma determinada atividade humana relacionado com o nosso sistema nervoso. E nessa tarefa em específico, eu vou precisar falar sobre as funções executivas do cérebro. E o que se sabe até o momento é que sim, uma vez essas funções alteradas, elas ocasionam algum processo no neurodesenvolvimento, Pode se desenvolver como um autismo, ou como a dislexia, como um TDAH, Essas funções executivas, na verdade, são um grande conjunto de habilidades que a gente desenvolve para a vida. Não são somente habilidades relacionadas a processos cognitivos ou de aprendizagem. Então, eles nos permitem planejar, organizar, executar ações de acordo com o esperado, planejamentos dentro do âmbito social, inclusive. E como é um conjunto muito amplo de habilidades, existem vários teóricos que vão explicar os diversos modelos de funções executivas. Mas esse que eu vou apresentar nesse momento é bem recente, da pesquisadora Adele Diamond, uma pesquisadora canadense, e ela apresenta essas três principais funções que vão se dividir depois em outras habilidades. Eu vou começar falando, os três funções executivas são controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. A inibição ou o controle inibitório é a nossa regulação de comportamento, Ela atua no controle, inclusive das distrações, no controle dos seus pensamentos, no seu foco, ajuda também numa atenção seletiva, inibindo impulsos, inclusive, mas é aquele clássico pense antes de agir, pense antes de falar, nos traz esse controle. É uma capacidade, de reflexão, fração de segundo de você pensar e também aprender a controlar os seus desejos, os seus impulsos. Ele trabalha essas questões principalmente. A segunda função executiva seria a memória de trabalho, que é a nossa capacidade de elaborar uma estratégia e executar uma tarefa. Então ela acessa diversas memórias para poder ordenar a sequência das coisas que você vai precisar fazer. Então, onde você precisar acessar cada coisa para poder organizar uma sequência de raciocínio, seja seguir o passo a passo de uma receita ou o passo a passo de uma determinada tarefa. Ela ajuda a ordenar essa execução, essa sequência de uma tarefa que você vai precisar executar. Mas são memórias de curto prazo. Então, assim, uma vez que também você faça essa atividade repetidas tantas vezes, você gera que ela se mude para a memória permanente e se torne uma atividade automática. Então, por exemplo, quem aprende a dirigir, nos primeiros, o passo a passo inicial, mas com a repetição, com a prática, se torna uma atividade mais automática, Ela sai, você consegue executá-la com mais tranquilidade, sem ficar pensando muito, lembrando muito exatamente do que você precisa fazer em sequência. E a terceira função executiva seria a flexibilidade cognitiva, ou seja, a nossa capacidade de resolução de problemas. Então, dentro dela você tem essa possibilidade de encontrar alternativas,
né, por exemplo, se você encontrar um obstáculo num trajeto que você está fazendo, você consegue pensar em umas soluções, né, diferentes. Então, assim, o treino que as nossas crianças têm, né, que nós seres humanos temos, dessas primordiais funções, é brincar. Então, você, dentro de uma brincadeira, você pratica e exercita tudo isso, né? Você faz uma estratégia para participar do jogo, para tentar ganhar, você busca soluções, você tem que se controlar e se inibir, né, diante das regras, você não pode tomar os impulsos, né, que você quer para solucionar. A professora Sara Lúcia Barbieri também nos recomenda, nessa tarefa, assistir ao vídeo o teste do marshmallow. É um vídeo que tem inclusive disponível no YouTube em diversas fontes. E nesse vídeo a tarefa é dada para crianças pequenas, né, 5 anos, para que elas recebam um marshmallow que vai ficar na frente delas numa sala, e elas precisam aguardar a professora ou o adulto voltar. Se ela conseguir aguardar sem comer, ela tem a premiação de receber um segundo. Mas ela tem a opção de comer aquele e aí ela não ganha o segundo. Mas o processo é realmente ter que aguardar. Então, nesse vídeo a gente consegue perceber, né, o quão difícil é para crianças tão pequenas esse processo, né, de autorregulação entre ter uma recompensa imediata ou conseguir aguardar, né, tempo suficiente para conseguir ganhar o prêmio em dobro, por assim dizer. A professora Sara nos recomenda um artigo que se chama Funções Executivas, Desenvolvimento e Intervenção, das doutoras Natália Martins e Alessandra Botuso, ambas, né, são doutoras em Psicologia e Desenvolvimento, e elas demonstram nesse artigo a relevância que essas habilidades executivas, né, apresentam na nossa vida. Um estudo foi feito com 1.000 crianças por um longo período, em torno de 30 anos, e elas demonstraram, né, essas pesquisas demonstraram que o trabalho das funções executivas são tão relevantes, né, na saúde do indivíduo, na formação do indivíduo, que pessoas que têm isso bem trabalhado, bem desenvolvido, tendem a ter uma projeção de vida melhor e inclusive mais próspera. Diminui a evasão escolar, diminui o envolvimento, por exemplo, com a absorção de substâncias químicas, com crime, por exemplo, e são pessoas que tendem a ter um planejamento de carreira, elas conseguem ter relacionamentos duradouros, conseguem ter projetos, né, ao longo da vida, ou seja, todo esse trabalho consegue estruturá-los melhor enquanto sujeito e as suas capacidades, né, de se desenvolver pertencendo à sociedade. Um ponto que eu acho importante considerar é que as funções executivas, elas têm um percurso, né, muito longo ao longo do desenvolvimento, né, do ser humano. Então, assim, o que foi encontrado até o momento é que a partir dos 12 meses de idade até a vida adulta, isso é trabalhado e desenvolvido. E apesar de diferentes habilidades se consolidarem, né, em diferentes momentos da vida, as evidências têm apontado que a infância é um período bem importante, né, para o desenvolvimento dessas funções executivas. Eu gostaria de citar uma experiência pessoal, inclusive, que foi a leitura desse livro aqui, O Cérebro à Criança, de Daniel J. Siegel e da Tina Payne Bryson, que eu comecei a ler para conseguir entender melhor, inclusive, né, o meu próprio filho. Eu tenho uma criança de 7 anos, e nesse conteúdo eu me deparei exatamente com essa mesma proposta, né, que é você entender essas fases de estruturação do cérebro, né, ao longo da infância, e como pais e familiares, né, pessoas que convivem com crianças, podem lidar melhor com essas informações e sabendo que fazem parte de processos de amadurecimento, né, dessas funções, e de como você lidar com isso com a criança no dia a dia, né, com a superação de obstáculos ou resolução de problemas, ou como a criança traz o problema e como você pode ajudá-la a encontrar as saídas, encontrar as respostas. Então, eu achei bem interessante. É possível você estimular com uma prática de esportes, com exercícios de criatividade, exercícios aeróbicos, ou mesmo a prática, né, de artes marciais. Isso realmente trazem ganhos para a formação, né, desse sujeito. Não somente para a aprendizagem de letras e números, né, mas a formação plena. Nos currículos, né, escolares,
já é possível encontrar iniciativas também que atuam sobre essas questões das funções executivas. Dentro desse artigo, eu também encontrei um trabalho que foi feito em Portugal pelo professor Pedro Rosário, que é um projeto que se chama O Sarilho do Amarelo. Esse projeto é muito interessante porque o professor e doutor Pedro Rosário, ele escreveu esse livro, O Sarilho do Amarelo, e ele levou uma atividade, junto até inclusive com outros universitários da Universidade do Minho, para dentro de uma sala de aula de crianças que tem em torno de 5 anos. Lá eles chamam de sub-10, essa faixa etária, que seria a iniciação escolar. E O Sarilho do Amarelo, na verdade, é um livro que conta a história das cores do arco-íris, e uma dessas cores, o amarelo, foge, e então é uma aventura de todas as outras cores irem atrás do amarelo. Então a gente tem, como ele mesmo coloca, num vídeo que eu encontrei sobre esse trabalho, que ele relata, sobre esse processo, é que não podemos deixar ninguém para trás. O livro fala sobre como todos são importantes e não podemos deixar ninguém para trás. E dentro desse trabalho com esse livro, eu acessei inclusive o PDF, que ele tem os relatos das questões que foram trabalhadas e de como ele desenvolveu isso dentro de sala de aula. Ou seja, há uma expectativa inclusive de você trazer isso para dentro de sala, principalmente para crianças que não têm recursos ou possibilidades de ter essas práticas extracurriculares, que seria, uma arte marcial, por exemplo. Então, assim, dentro de sala é possível desenvolver isso, e ele tem esse projeto muito bem sucedido. Realmente você consegue ver nesse PDF tudo que é trabalhado, as questões que são dadas para as crianças, as formas de solução. Achei muito, muito interessante. Foi muito interessante fazer todo esse percurso sobre essa disciplina e entender e perceber o quanto é possível a gente trabalhar isso dentro de sala de aula, nesse desenvolvimento das funções executivas, assim como dentro de casa, com atividades simples, e você ajudar na formação plena desse sujeito, e de como é importante realmente isso na formação de uma pessoa, no seu processo de convívio social, no seu desenvolvimento e de sua realização como ser humano, para conseguir construir, ter metas de médio, de longo prazo, ter relacionamentos duradouros, enfim. Foi muito interessante descobrir toda essa nossa capacidade, sim, é possível ser trabalhada, treinada e desenvolvida para chegarmos às nossas plenas capacidades mentais, emocionais, psicológicas, o autocontrole, a autorregulação. Eu achei isso realmente bem interessante. Então, encerro aqui meu trabalho. Espero realmente, professora Sara, que tenha ficado satisfatório. Gostei muito de todas as leituras e possibilidades que as suas recomendações me trouxeram, Descobri a professora Adele Diamond, eu inclusive assisti uma palestra do TED dela, o TED Vancouver, falando sobre essas funções executivas, e foi muito incrível também conhecer o trabalho do professor Pedro Rosário, do Sarilho do Amarelo em Portugal. Muito, muito interessante. Muito obrigada e até a próxima.